Olá, irmãos! Hoje, no Restauração da Sua Alma, fico muito feliz, muito honrada de falarmos sobre alguém que eu admiro bastante, a cada dia mais apaixonada por esta obra que Deus fez por nós. Sim. Não ia falar sobre isso, mas se você tem alguma dúvida do amor que Deus tem por você, cai hoje por terra esses pensamentos. Você é muito amado, muito por Deus. E Deus não te amou com palavras. Tem palavras de amor na sua palavra para nós, mas Ele demonstrou o seu amor com a vida de Jesus Cristo. Essa palavra parece tão clichê, né? Ninguém fala. Mas de vez em quando eu paro para pensar. Eu fico, meu Deus, Deus me amou muito. Porque é isso que diz a palavra. Porque Deus amou o mundo, então, porque Deus me amou de uma tal maneira que deu a vida do seu único filho. Irmãos, você já parou para pensar em tudo que Jesus suportou? Vale a pena morrermos por Ele, morrermos para nós mesmos por causa dele. Irmãos, zombaram, cuspiram, coroa de espinho. Irmãos, nós sabemos que não merecemos. Irmãos, Ele passou pelo processo, Ele ficou lá. Tire um dia da sua vida, leia Isaías 53, passe um tempo refletindo por tudo que Jesus suportou por mim e por você. Passe um dia pensando, Deus lá de cima, olhando tudo aquilo que faziam ao seu filho. E tudo isso. E você pode dizer, mas ele era Deus. Não, irmãos. Ele sentiu as dores. Ele sentiu todas as dores. Afinal, ele sentiu antes, quando ele orava a Deus, ao Pai no Getsemane, pedindo ao Pai que, se fosse possível, afastasse dele esse cálice, mas que não fosse feito a vontade dele, mas sim a de Deus. E a palavra diz que Jesus amou a Deus e o obedeceu até a morte. Então, irmãos, é grande o amor de Deus por você. Ele odeia o pecado. E para nos livrar da escravidão do pecado, o seu filho pagou um alto preço. Então vale a pena eu e você morrer por Ele, por Jesus. Porque hoje sabemos a nossa identidade em Deus. Hoje sabemos que antes de sermos projeto dos nossos pais, e eu nem ia falar sobre isso, mas que o Espírito Santo conduza a palavra e não Lília. Ele colocou uma palavra no meu coração, nós iremos falar daqui a pouco também, mas muito importante sabermos isso, que antes do mundo existir, Deus já nos conhecia, Deus que somos de Deus, Deus nos deu para Jesus e Ele irá nos ressuscitar. Sabemos que a vida aqui acaba, sabemos que teremos que resistir ao inimigo, se submetendo à vontade de Deus, mas temos uma palavra sobre nossa vida, o diabo vai fugir. Sabemos que as situações não prevalecem sobre nós, quem prevalece é Deus, é a sua palavra. Nós que estamos em obediência, nós que buscamos fazer a sua vontade, nós que buscamos testemunho de Deus e não da terra, nós que buscamos agradar a Deus e não aos homens. Nós que somos livres. Quem está em Cristo está livre. Quem está em Cristo está livre, porque Ele nos libertou. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao seu Santo Espírito. E ao analisar as Escrituras, o Espírito Santo tem muito falado ao meu coração. Sobre o quê?
sobre como temos passado nos ambientes. E nós iremos falar sobre isso, sobre o que temos feito nesses ambientes, sobre o próprio Espírito Santo e sobre os dons, tá? Eu não vou dar uma aula aqui, eu vou ministrar o que o Espírito Santo colocou em meu coração, tá? Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E aqui você vai ouvir a palavra de Deus. Então vamos. E lá em 2 Reis 5, você vê uma jovem que foi levada cativa, que sabe da situação de Naamã, e mesmo estando cativa, mesmo servindo a esposa de Naamã, ela não deixa de dar uma direção para que Naamã seja curado. Veja, ela conhecia um profeta que poderia curá-lo. E nós conhecemos a Jesus, que é a cura, mas muitas vezes temos nos calado dentro dos ambientes a qual nós estamos. Mas hoje, em nome de Jesus, você sabe que o Espírito que está em mim e você é de ousadia, é de poder, é de amor, é de equilíbrio. A palavra de Deus nos diz isso. Tá lá em... Deixa eu te dizer aqui onde é que tá. Lá em 2 Timóteo 1,7. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. É que tem outras versões que diz, né? De equilíbrio, de autocontrole, enfim, de mente sã. Então, mas essa jovem não se cala. E ela fala. E Naamã segue o seu conselho. Então, ela estava cativa, ela estava servindo a sua senhora, mas ela falou aonde Naamã poderia encontrar a cura. Então, vamos levar o nome de Jesus, que é a cura, para qualquer tipo de enfermidade, para todos os tipos de doenças, que é aquele que ressuscita mortos, que é aquele que liberta dos demônios, que expulsa demônios das vidas das pessoas, que é aquele que liberta as pessoas da escravidão, que cura cego, faz paralítico andar. Esse Jesus, ele não morreu na cruz, ele ressuscitou. O homem fez aquilo que a palavra de Deus estava na vida de Jesus, e nenhuma vírgula a mais na sua vida. Mas aconteceu o que estava na palavra de Deus na vida de Jesus. Então os homens podem ter colocado você, os homens da terra, as dores que você passou podem ter sido tão grande, tão grande, tão grande, que os homens, o mundo, enterrou você e colocou uma grande pedra. Mas hoje, no poder que há no nome de Jesus, Jesus te ressuscita. Você sairá de dentro dessa cova no nome de Jesus. O Espírito Santo que está em mim, que está em você, que ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscita você hoje. O mundo pode te colocado dentro dessa cova, dentro desse poço, calado a tua boca, enterrado os teus sonhos, te enterrado nesse lugar, no lugar de depressão, no lugar de angústia, no lugar da tristeza, no lugar da desistência, no lugar do desânimo. Mas hoje o Espírito Santo, ele te ressuscita. Deus tira essa pedra hoje que colocaram sobre você, a pedra da incredulidade, que não está te deixando sair de dentro dessa cova. Eu não sei a pedra que colocaram, mas Deus enviou um anjo que tirou a pedra de onde Jesus estava. Então nós não estamos só. Não importa o que o mundo fará conosco. Não devemos ter medo. Não devemos ter medo
do que o homem pode fazer com o nosso corpo. Porque a nossa alma, ela está livre. A nossa alma pertence a Cristo. A nossa alma é de Deus. Então não tenha medo. Aonde você estiver, quando você ouvir falar alguém, eu estou doente, quando você ouvir alguém falar, eu estou triste, quando você vê algum necessitado, leve Jesus a essa pessoa. Eu e você carregamos aquilo que pode salvar as pessoas, que pode libertar as pessoas, que pode curá-las, que pode, irmãos, salvá-las da morte e da condenação eterna, que podem ressuscitar elas de dentro da cova que o próprio mundo colocou. Então, também nós vemos José, né, irmãos? José, mesmo ele estando dentro da prisão, ele interpreta ali 2 sonhos. De quem é os dons? Os dons é do Espírito. Os dons é do Espírito. Eu acredito que é em 1 Coríntios 13 que fala em relação aos dons. Os dons é do Espírito. E ele dá a quem ele quer, da maneira que ele quer. Ele distribui, não é? Mas a própria palavra de Deus diz que nós devemos buscar os dons também. Entendeu? Então, os dons é do Espírito. Aonde você está? Você tem usado os seus dons? Daniel usou os seus dons na Babilônia. E veja, o copeiro, o padeiro, conheceu o Deus de José. Faraó do Egito conheceu o Deus de José. Babilônia conheceu o Deus de Daniel. Nabucodonosor conheceu o Deus de Daniel. E Daniel usou os seus dons. Ele interpretava, né, sonhos. Ele tinha visões. Deus deu para ele. E ele está nesse ambiente, mas ele não ficou calado, murmurando, reclamando. Não. Ele manteve sua integridade, seu relacionamento com Deus, se relacionou com as pessoas, viu as oportunidades e se posicionou. Viu as oportunidades e se posicionou. Se eu não me engano, o primeiro sonho que Daniel ele interpreta, não é? Ele fica sabendo que ninguém interpretou e ele vai falar com Deus, que revela, e Deus revela o sonho e a interpretação para Daniel. Então ele se posicionou. Aquilo foi uma oportunidade, não é? A oportunidade que Faraó, né? Ninguém interpretou o sonho de Faraó, mas José interpretou. A oportunidade aonde Davi chegou no ambiente, lá encontrou um gigante afrontando o exército do Deus de Israel. Então, quando eu e você vai a uma consulta, quando eu e você passa numa faculdade, quando eu e você vai trabalhar, quando eu e você vai para a igreja, no caminho, a quem temos ajudado? Temos só vestido as nossas roupas e ido para a igreja e ido para os compromissos e ficamos cegos. Tem alguém caído no meio da rua, tem alguém passando fome no meio da rua, a gente não consegue levar nenhum sanduíche para dar a uma pessoa uma palavra de ânimo, profetizar sobre aquela vida. Em nome de Jesus, seja liberto, que Jesus mude a tua vida. Você está entendendo? Lembra de Pedro? Foi Pedro que falou, né? Que alguém estava, eu acredito que foi na frente do templo que a pessoa estava, me perdoe se não tiver exatamente como está na palavra, que Pedro diz, né, que não tinha, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e ande. Irmãos, eu e você temos algo para dar, a quem o Espírito Santo vai fazer a tua visão ver e o teu ouvido ouvir. Porque Jesus viu, Jesus curava. Jesus ouviu a história, não foi? Jesus viu aquele paralítico de Betesda deitado e soube o quê? Soube da sua história, que havia anos que ele estava ali. E Jesus fingiu, foi-se embora? Não. Jesus mudou aquela história. Jesus mudou aquela história. Deus ouviu, viu a aflição do seu povo e ficou lá? Não.
desceu para libertá-los. Então veja como tem sido a nossa passagem nos ambientes. Temos usado os nossos dons? Temos feito a diferença? Irmãos, se você morreu para você mesmo e a vida a qual você quer viver é uma vida de propósito, se você entende, como essa serva entende, que eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. A própria palavra de Deus diz, né, que Jesus fala, né, que nos tirou do mundo, né? Então, eu sei que eu sou uma enviada ao mundo, enviada para um propósito que vai glorificar o nome de Deus, que eu sou sua criação, que eu fui formada no ventre da minha mãe por Ele, que todos os meus dias já estavam no seu livro antes mesmo de qualquer um deles existir. Então eu sou de Deus, eu sou amada por Ele. Ele pagou um alto preço pela minha vida. Então vamos, irmãos, vamos honrar o sacrifício de Jesus, o seu sangue. Não se lambuze no pecado. Ah, pequei, vou pedir perdão. Não, irmãos. Abandone o pecado, a imoralidade, a mentira, a desonestidade. Abandone, irmãos. Ah, Lília, mas eu tô em Cristo, a pessoa tem que abandonar. Mas sendo que tem palavras na Bíblia que diz, né? Pra gente não voltar pro lugar de onde Jesus nos tirou. E talvez, se você não estiver se alimentando da palavra, não estiver se relacionando com Jesus, acabe voltando pra lama. Mas hoje, ao ouvir essa palavra de Deus e você tomar consciência do quanto é precioso, pense sobre isso, para que você não faça do nome do sangue de Jesus algo banal. Foi precioso, um alto preço que foi pago pela minha vida e pela sua. Então, o que temos feito com os dons, com o que sabemos da palavra de Deus, para mudar vidas de pessoas? Naamã, ele não só teve uma cura extraordinária, como ele também nasceu de novo, com um novo coração, humilde, conheceu o Deus de Israel. Então, esses 3 exemplos que nós vimos aqui fizeram a diferença nos ambientes a qual eles estavam. Eles não ficaram, não vou falar com ninguém não, mas toda a oportunidade, eles se deixaram ser usados, porque José usou os dons, Daniel usou os dons, e aquela jovem, aquela menina, deu a palavra de direção que Naamã precisava. Então hoje nós vamos falar sobre um pouco quem é este que está em nós, esse tão precioso e que Jesus falou, eu tenho que ir para que ele venha, o Espírito Santo de Deus. Eu sei que você já conhece muito das palavras que nós iremos refletir agora, mas é importante que tenhamos sempre refletir, pensar. Faz com que cada dia a palavra de Deus esteja mais enraizada aqui dentro do nosso cérebro, essa informação, para que no dia mau, no dia que vem um pensamento contrário, veja, se você construiu a sua casa, se você edificou aqui, né, no seu cérebro, um altar para Deus com as suas palavras, guardou aqui as suas palavras, como está lá em Provérbios 4, guardou as palavras de Deus aqui no seu coração. E então, quando vem um pensamento contrário, exemplo, né, como Deus não ama você, mas você tem aqui a palavra, o Espírito Santo vai te lembrar, porque Deus te amou tanto, Lília, porque Deus te amou tanto, você que está aí do outro lado, que Ele deu a vida do seu próprio filho, então a sua casa não cai. Por quê? Porque foi construída na rocha. Mas se for construído na areia, se aqui, o que tiver aqui for areia, aí a casa cai. Você está entendendo? Então, quando vem aquela enxurrada de pensamento contrário, quando um filho está doente com uma doença grave, quando
a situação financeira piora, quando vem uma doença que você não espera, e isso gera um monte de pensamentos que vai querer destruir essa casa aqui, ó, que você construiu. Que casa? Da sua fé em Deus, da sua esperança em Deus, da sua confiança em Deus, do seu refúgio em Deus. Aí vai vir, ó, um monte de pensamento contrário. Aonde está teu Deus? Aonde está teu Deus? Que diz lá em Salmos. Aí você vai falar com esses pensamentos contrários que estão vindo, com esses rios, com esses ventos, para tentar derrubar a tua casa. Entendeu, irmão? Porque uma ação, antes de ser uma ação, primeiro ela foi uma construção. Você recebeu informação, Deus é meu refúgio, eu tenho fé em Deus, é minha fortaleza. Formou esses pensamentos. Então as circunstâncias vai tentar derrubar essa casa para no final você agir não com fé, agir com incredulidade. Para no final você não agir com confiança em Deus, esperando nele, mas para você agir na situação e resolver com sua própria vontade. Você está entendendo ou você não entendeu? Você entendeu? Então a circunstância vai querer destruir essa casa. A casa que você construiu na sua mente, os pensamentos que você tem sobre Deus, mas não construiu na rocha, então não cai. Agora aquela que foi construída na areia, grande será a sua queda. É o que diz a palavra de Deus. Mas isso não vai acontecer conosco, porque nós estamos nos fortalecendo na palavra de Deus. Estamos nos alimentando da palavra de Deus. Porque é isso que diz lá também em Provérbios 4, que devemos ter nos nossos olhos a palavra de Deus, que devemos ter nos nossos ouvidos a palavra de Deus. Principalmente porque a palavra de Deus vai se cumprir e a própria palavra de Deus nos alerta sobre os falsos profetas, sobre que as coisas vão piorar. Então a cada dia mais o seu alimento tem que ser a palavra de Deus. Proteja o seu coração, proteja o que entra aqui na sua mente. Então não veja tudo que querem que você veja, não ouça tudo que querem que você ouça. Seja alguém guiado pelo Espírito Santo. Então lá em 2 Coríntios 3,18 diz: estamos sendo transformados segundo a sua imagem com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Então veja, nós sabemos que estamos sendo transformados. E tem uma palavra de Deus que fala que seremos transformados com a renovação da nossa mente. Quando nós mudamos os nossos pensamentos, então seremos transformados. E só assim iremos poder experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Porque o que Deus tem para você e para mim é bom. O que Deus tem para você e para mim é agradável. O que Deus tem para você e para mim é futuro. O que Deus tem para mim e para você é coisa boa, não é mal. Mas as nossas más escolhas nos faz andar para trás. Quando nós decidimos seguir o nosso coração obstinado, seguir os nossos próprios conselhos, ou seja, decidimos seguir os nossos pensamentos. Mas quando mudamos os nossos pensamentos, a nossa maneira de achar que aquele é o caminho, de entender as coisas ao nosso olhar humano, ao nosso cérebro humano, e passamos a renovar esses pensamentos com a palavra, praticando a palavra de Deus como um homem prudente, ouvindo a palavra e praticando. Porque você pode ouvir essa serva falar das palavras de Deus e não praticar. Você pode ouvir as palavras de Jesus e não praticar. Você pode ouvir, ler a palavra de Deus e não praticar. E aquele que ouve e as pratica será semelhante ao homem prudente. Foi Jesus que falou, que construiu a sua casa na rocha. Então Jesus, quando falava com a mulher de Samaria, ele disse: creia em mim, mulher. Ou seja, eu estou falando, creia. E crer não é um sentimento, eu estou crendo, estou sentindo. Não, crer é uma decisão. Eu vou crer, eu vou ter fé em algo que eu não estou vendo, mas eu creio. Entendeu?
E aí você começa a andar, não baseado na vista, mas naquilo que você crê. Você começa a se comportar pela palavra e não pela circunstância. Jesus falou com aquela mulher que ia enterrar o filho. Jesus falou com ela. Jesus não falou com a multidão. Ele olhou para ela, viu e disse, teve grande compaixão. Veja que diferença. Tá vendo como Jesus é? Temos que ter compaixão das pessoas, vê-las sofrendo e levar Jesus a elas, porque Jesus resolve. Ore, clame, porque leve Jesus aonde está o problema, porque Ele vai resolver. Então Jesus diz para ela, não chore. Como? Eu e você iria dizer, como não chorar? Meu filho está dentro de um caixão. Aí você vai confiar no que Jesus está falando, não chore? Ou vai ficar com a multidão chorando? Porque a multidão não tem a palavra, mas você tem. Aquela mulher teve que parar de chorar. Para ir, Jesus foi lá fazer o milagre. Porque Ele te dá uma palavra e vai trabalhar no milagre, no sobrenatural, nas circunstâncias, para mudar a circunstância. Mas antes, Deus te dar uma palavra. Lembra de Maria? Maria vendo seu filho lá crucificado. Se fosse eu e você, eu acho que a gente ia querer dar no presidente, a gente ia querer fazer um monte de coisa. Mas Maria ficou lá. Por quê? Porque Maria sabia que na vida de Jesus tinha uma palavra. E toda a palavra de Deus iria se cumprir. Então nós não interferimos na obra de Deus. Nós deixamos Ele nos usar. Nós somos o instrumento para Ele usar. Então temos que saber qual é a palavra que está sobre nossa vida. Aí às vezes você vê alguém falando mal de você e se esquece que a palavra diz que você será perseguido, que você será odiado. Aí você quer brigar com a pessoa e se esquece que você não briga contra carne e sangue, você briga potestade, coisas espirituais. O inimigo pode estar influenciando aquela pessoa para brigar com você. Aí a gente acaba brigando, briguinha aqui da terra, esquecendo do principal, o foco. Aí a gente aprende com Mardoqueu, que não foi discutir com Amã, perguntar para ele, por que estás fazendo uma forca para mim? Ele não estava nem aí. Se morrer, eu morri. É essa a minha atitude sua, minha e sua. Quer falar? Tá? Deixa Deus resolver essas causas pequenas e luta as coisas maiores no céu. Porque entenda, quando você se posicionar, vai se levantar. Você acha que o inimigo vai ficar lá, vai apoiar? Não vai. Não vai. E ele vai influenciar os corações que vão deixar ser influenciado para atirar em você, para perseguir você, para querer matar você. Inclusive os judeus, os que conhecem muito a palavra, mas que não conhecem Deus, vão achar que estão fazendo a coisa certa. A própria palavra de Deus nos diz isso lá em João, acho que é 16. João 16 diz, eu lhe tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Não foi assim que Paulo estava fazendo com a igreja de Jesus? Ele não estava perseguindo e matando os cristãos? Quem encontrou com ele no caminho? Jesus. E você acha que a igreja estava fazendo o quê? Orando por quem persegue. É o que eu e você tem que fazer, orar. É aí quando você morre para a sua alma, para a sua carne, para a sua vontade de falar, para a sua vontade de responder, para a sua vontade de brigar, para a sua vontade de provar que você é um filho de Deus. Porque disseram para Jesus, salva-te a ti mesmo, mas você vai permanecer. Por quê? Porque eu e você sabemos a palavra de Deus que está sobre a minha e a tua vida. Eles não sabem, mas nós sabemos. Aqueles que estavam fazendo aquilo com Jesus não sabiam, mas nós sabemos a palavra que está sobre a nossa vida. Então eles são funcionários para cumprir a palavra de Deus. Quando nós alcançarmos essa maturidade espiritual, andaremos em união e não em divisão. Então você morre para si mesmo, morre para se defender, morre para
ficar batendo boca, morre completamente. E eu vou te dizer, dói muito. A carne sente às vezes a palavra, sente a injustiça, sente a humilhação. E o que eu faço, Lilian? Fala com Deus. Chora aos pés dele. Daniel fez isso. Jesus fez isso. É o que nós podemos fazer. Sabemos que ele fez a nossa estrutura. Então a gente morre quando ele assim quiser. Porque ele fez a estrutura. E ninguém pode frustrar os planos de Deus na minha vida e na sua. Ninguém. Toda a palavra de Deus que ele liberou sobre a minha vida e a tua há de se cumprir. As bênçãos, mas também as perseguições, mas também os ódios, mas também as calúnias. Isso não podemos esquecer, para que quando acontecer você não desfaleça a sua fé, não desanime, mas clame, converse com seu pai, que abriu esse acesso para que eu e você pudéssemos nos relacionar com ele, até porque a obra é dele, não é nossa. Não é nossa. E é sobre o Espírito Santo. Você pode dizer, mas como eu vou conseguir? Eu não consigo. Eu também não, irmãos. É o Espírito que nos leva a esse lugar de resistir, de não falar, de ficar calado, de suportar a dor. É o Espírito. Você acha que os mártires é o Espírito Santo? Por isso não estamos só. Como é precioso isso que carregamos. O que você tem dentro de você é precioso demais. É o Santo Espírito do Deus Todo-Poderoso. É o Santo Espírito de Deus. E a palavra de Deus diz, lá em João 17:17, santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então nós vimos que estamos, não é? Se tornando a imagem de Cristo, fazendo esse caminho, ou seja, voltando à imagem a qual Deus nos criou. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O pecado distorceu essa imagem, mas estamos caminhando com o Espírito Santo para sermos essa noiva branquinha assim, ó, para o seu noivo. Então, lá em Romanos 5:5 fala que o amor de Deus derramado em nosso coração é pelo Espírito Santo. Nós estamos aqui conhecendo o Espírito Santo. Então, lá em João 14:16, vou falar pausadamente para que isso fique como um pensamento dentro da sua mente. Não é? Eu estou sendo transformada e transformado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo derramou do amor de Deus dentro do meu coração. A palavra diz também, lá em João 16, que Jesus disse assim, em João 16:14, que o Espírito Santo, né? Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Eu acho lindo, Deus tem um propósito, Deus tem uma obra para nós e nos deu a honra de colaborar com esse plano, de existirmos, porque eu e você poderíamos não existir, mas existirmos e vamos morar no céu. Veja que privilégio. Então, não importa se um pai ou uma mãe, embora que seja dolorido, humanamente falando, te abandonou e te rejeitou. Você é um projeto de Deus. Deus que quis você, por isso Ele te formou, por isso Ele te fez. Ah, Lilian, por que eu nasci nesse ambiente? Você não está mais nesse ambiente. Você agora é adulto, Jesus te libertou da escravidão do pecado, estás a construir a tua história, Deus fez a tua estrutura, Deus te cura, te selou, colocou o Espírito dentro de você. Entendeu?
e está te levando a um caminho novo, a uma nova vida. Jesus passou também por sofrimento, como eu e você. Jesus passou também por uma situação vulnerável, de humilhação e de dor. Então estamos juntos, irmãos. Todos nós passamos, mas não estamos mais nesse ambiente de dor, nesse ambiente vulnerável, a qual não podemos nos defender. Então, em João 14, 16 fala: Ele é o conselheiro para estar com você para sempre. Então, Ele é o nosso conselheiro. Nós não estamos sozinhos. Precisa de conselho? Aí, o Espírito Santo. Como eu devo agir nessa situação que eu estou passando, nessa dificuldade, nessa dor, nessa turbulência? O meu emocional tá ruim, eu não tô aguentando. Fale, irmãos, devemos falar. Jó falava: fale. Quero ficar na cama, não quero me levantar, não quero tomar banho, não quero mais falar com ninguém. E o Espírito Santo vai te guiar. O que está em você é muito poderoso. Poderoso é o Espírito de Deus que está habitando em você. E você pode conversar com Ele, pedir seus conselhos, dizer que o ama, dizer que não quer andar nesse mundo sozinho, que Ele pode contar com você para ajudar as vidas, e você pode se deixar ser dirigida por Ele e não pelo seu calendário, pela sua agenda, mas dizer para Ele: esteja à vontade para fazer o que você quiser. Abre minha visão para eu ver quem está precisando, abre a minha visão, abre os meus ouvidos para eu ser diferença nesse mundo, para eu trazer o reino de Deus para esse mundo, para eu poder ajudar as pessoas, aos filhos de Deus e àqueles que estão de coração quebrantado, que estão arrependidos, que não querem mais viver no pecado, mas continuam escravos do pecado, para libertar da prisão. Então, aí no 17 diz: o Espírito da verdade, o mundo não poderá recebê-lo, porque não vê e nem o conhece. Então, o Espírito Santo, o mundo não conhece nem o vê. Ele é o Espírito da verdade, que é para nós que estamos em Cristo. Ele é o selo de Deus em nós. Então, mas nós os conhecemos, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. O versículo, né? Então, o verso 26, de João 14 ainda, o 26. O conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Obra do Espírito Santo, irmãos. Então, Ele nos ensina e Ele nos faz lembrar. Ele nos ensina a palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo para as pessoas escreverem. Então Ele conhece tudo que está aqui. Então você vai ali, lê na palavra. Então aí tem um dia que você se acorda muito sem força. Aí Ele lembra você da palavra, que Deus renova as tuas forças. Aí você pega: Senhor, renova minhas forças, cumpra-se em mim a tua palavra. Eu estou sem força, sem vigor. Renova, me faz voar como águia, me faz correr e não cansar, me faz andar e não fadigar. E aí você ora a palavra de Deus e aí você se levanta. Então Ele vai nos ensinar e Ele vai nos fazer lembrar. Ele é nosso conselheiro, Ele nos dá conselho e Ele é o Espírito da verdade. Muita coisa, né? Então, e você vê que quando Deus Ele envia o anjo e fala com Maria, Maria diz: como vai ser isso? Aí diz: a obra é do Espírito Santo. Ele diz, né? Então descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Ou seja, Maria, só recebe, porque a obra é do Espírito. A obra, irmãos, é do Espírito. Se você está preocupado como as coisas vão acontecer, a obra é do Espírito Santo. Aí lá em João agora 16 fala no verso 6:
se eu não for, como falamos no início, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Aí a palavra diz no 8: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Oh meu Deus, ele convence, ele lembra, ele ensina, ele nos aconselha. Eu estou falando novamente para que fixe isso dentro da sua memória. Sim, do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. E aí no 13 diz: ele não fala de si mesmo, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Então ele é nosso conselheiro, ele nos faz lembrar, ele nos ensina, é o Espírito da verdade, ele é o nosso guia, ele não fala de si mesmo, mas daquilo que ele ouve e do que está por vir. Que mais? Ele convence do pecado, da justiça, do juízo. Eu coloquei aqui também sobre o Espírito, né? Em João 3,8 fala: o vento sopra onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Nascido do Espírito, porque para nascer de novo, a palavra de Deus diz que tem que nascer da água e do Espírito. E que os adoradores, que fala lá, né, na passagem da mulher de Samaria, que os adoradores que o Pai procura são os que os adoram em espírito e em verdade. Eu acredito que a passagem dela é João 4, se eu não me engano, tá? Mas se não for, é só botar Google, rápido ele encontra a passagem da mulher de Samaria, onde Jesus fala que os adoradores que o Pai quer é os que os adoram em espírito e em verdade. Então, aí aqui eu coloquei também outra coisa. Lá em Hebreus 5 fala assim, que você pode dizer, Lilian, mas quando eu era na minha adolescência, eu tinha dificuldade em obediência. Na minha adolescência, eu agi com espírito de rebelião. Eu não ouvi meus pais, eu nunca obedeci às lideranças, mas agora, em Cristo, eu tenho buscado obedecer a palavra de Deus e tenho dificuldade com obediência. E eu tenho uma palavra de Deus para você, para alegrar a sua alma. Você pode aprender. Eu sempre, quando vou falar com os meus filhos, eu digo: você precisa aprender a obedecer. Você precisa aprender a obedecer. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Salvação eterna para todos que lhe obedecem. Porque Deus diz, né? Jesus fala: aqueles que me amam, me obedecem. E aqui fala, aprendeu a obediência, se aperfeiçoou. Então nós também, irmãos. Lembra de Moisés, que se tornou manso, paciente. Veja, alguém que tinha lá no Egito matado alguém, né? Agiu lá no impulso para querer defender, para querer fazer justiça, mas o que Deus queria é que ele libertasse o seu povo. Então, em Romanos 8:11 diz: agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês.
Irmãos, é poderoso isso que habita em nós, o Espírito Santo de Deus. Então, eu coloquei aqui também sobre o corpo. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados no 20 por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. E nós sabemos, né, que nós falamos no início, que aqui é o templo, é a morada do Espírito, mas essa palavra também nos mostra que nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Então, as suas vestes, o tipo de maquiagem, tudo, irmão, tudo que você faz, seu comportamento, sua conduta, suas ações, tudo tem que glorificar a Deus. Você é templo, você é morada. Quando as pessoas olharem para você, tem que ver Deus em você, como viram em Daniel, como viram em José. Você está entendendo? Tem que olhar para você e ver Deus. Tem que olhar para você e ver Deus. Tudo que a gente fizer nesse corpo que glorifique ao nome de Deus e não a nós mesmos. Não é em querer chamar a atenção, em querer agradar ao mundo, mas que você pergunte a Deus sobre suas vestes, sobre sua maquiagem. Tenha essa dentro de você, essa sensibilidade. O que você quer que eu faça? Porque eu sou tua. Aqui está falando, não são de vocês mesmos o corpo não é nosso, então tudo é de Deus, que você tenha essa sensibilidade de querer agradar a Deus e dizer, eu me importo contigo, as minhas vestes te glorificam, as minhas vestes te glorificam, o meu comportamento, a minha conduta tem te glorificado. Pergunte para Deus. O Espírito Santo vai te ajudar. Você tem um ajudador em você. Você tem um conselheiro em você para te dar conselhos sobre suas vestes, sobre sua fala, sobre sua conduta, sobre seus comportamentos, sobre ajudar o próximo, sobre não ser indiferente. Gálatas 2:20 fala: o Filho de Deus me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, Jesus entregou a própria vida por amor a mim e a você. O que é que eu e você não podemos dar a Ele? Então, se Ele se entregou por mim e por você, então vamos também entregar a nossa vida a Jesus. Existem muito mais coisas que falam do Espírito Santo, mas eu grifei essas palavras até porque se nós demorarmos muito, seu cérebro nem vai receber todas essas informações. Mas eu e você conhecemos o Espírito Santo, vimos aqui nesse pequeno vídeo algumas coisas sobre o Espírito, conselheiro, ele nos lembra, ele nos guia, ele convence do pecado, da justiça e do juízo, não é? Ele não fala de si mesmo, mas aquilo que ele ouve e do que está por vir. Ele recebeu as coisas de Cristo e nos fará conhecer também. Então, assim, o Espírito Santo é precioso e ele habita dentro de mim e de você. O que recebemos de Deus é um presente. É um presente. Eu glorifico a Deus que Ele tem nos dado esse entendimento, tem nos feito participar dessa obra incrível, desse projeto incrível que é os céus. Eu e você temos um tempo determinado nesse mundo. Então, não vamos desistir uns dos outros. E vemos, Jesus morreu por mim e por você. Eu não sei por quem você precisa morrer por um momento. Jesus não ficou morrendo e está morrendo lá até hoje. Mas você pode se posicionar em fé e em crer em Deus e não desistir das pessoas. E não desistir dos seus filhos, não desistir do seu profissional, não desistir da sua família, não desistir de você mesmo, de querer tirar a sua vida, não desistir do ser humano em geral, das pessoas que estão próximos e das que estão distantes. Então, e aqui eu não falo em você ficar num lugar, num ambiente de agressivo,
Não, 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 não. Não é isso. Não é isso que nós estamos pedindo para você fazer ou aconselhando. Pedindo não, né? Aconselhando. Eu estou querendo que tenha em você, nesse coração, que o Espírito Santo derrame em você o amor de Deus. Porque o amor de Deus fez Jesus ficar ali naquele processo, naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Lembrando que é temporário. Se você se posiciona em posição ao seu casamento ou à vida do seu filho, o que vai acontecer? Deus vai livrar teu filho. Deus vai salvar o teu casamento. Por quê? Por causa da tua fé em Cristo. E tu vai ficar lá sofrendo um bocado? Não. Aonde existe a palavra de Deus, as trevas não ficam. Seja você a praticar as palavras de Deus na sua casa, nos ambientes, aonde você for, sabendo que quem está em você é poderoso e pode te aconselhar. Lá em Isaías 11 fala que o Espírito que está o Espírito está sobre mim. É o Espírito de quê? De sabedoria, de conhecimento, de entendimento, de conselho, e que não julgará com a vista e com o que ouve. Então, que nós também possamos ser assim, que a gente possa se colocar na posição que Cristo se colocou. Qual, Lília? De morrer para nós mesmos, por causa de um propósito maior, como Esté se posicionou. Se eu tiver que perecer, eu vou perecer, mas eu vou me posicionar. Então, que sejamos nesse mundo pessoas posicionadas, cheias do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, para fazermos diferença aonde passarmos, em todos os ambientes. Que através da nossa vida, Deus seja conhecido e o nome de Deus seja glorificado. Então, que o Senhor te abençoe, receba essa palavra com mansidão, que o Espírito Santo te convença daquilo que você ainda precisa renovar aqui nos pensamentos da sua mente, para assim ser transformado e para assim experimentar o que há de melhor e de bom para Deus na tua vida. Lembrando que o sofrimento de Deus, ele é temporário, ou seja, se você se posicionar por uma causa que alegra o coração de Deus, que é seu filho, é sua família, contra os decretos que se levantam, Deus, ele vai entrar na causa para te dar vitória. E isso é uma certeza. A certeza é a vitória. E não é 50 anos sofrendo, não. Não é. Jesus não está lá. Como é que se diz? O posicionamento de Mardoqueu e Esté não demorou. Não foi resolvido, porque se posicionou da forma correta. Primeiro, é um projeto de Deus? Era um projeto de Deus salvar o seu povo? Então, ela se posicionou oração e jejum e foi falar com o rei. Você está entendendo? Jesus passou um tempo lá sofrendo o que tinha que sofrer para eu e você ser salvo. Então, não é que você vai passar muito tempo numa situação sofrendo. Não é assim. Entendeu? Não é. Se está acontecendo isso na sua vida, converse com o Espírito Santo, peça conselhos para eles, porque de repente você está andando não pelos conselhos do Espírito, mas pelos conselhos do seu cérebro, daquilo que você acha certo e não daquilo que está escrito na palavra de Deus. Porque se Deus está no negócio, se Deus está contigo, Ele vai te dar vitória. Ele vai resolver a questão. Lembrando que não é eu nem você que convence. Nós não convencemos os nossos filhos adultos, nossos maridos adultos, os nossos amigos adultos, os nossos chefes adultos. Nós nos deixamos ser usados pelo Espírito. Daniel não estava convencendo Nabucodonosor. Daniel deu um conselho em uma das interpretações a Nabucodonosor, em Daniel 4. Mas Nabucodonosor não deu crédito. Passou-se um ano e aí a visão que Daniel interpretou se cumpriu. Então, eu e você podemos até aconselhar, mas nós não podemos convencer. Mas nós nos deixamos ser usados para a gente não guardar na nossa, aqui, né, amargura, dor. Porque veja a menina,
se ela fosse guardar a amargura, dor, por estar cativa na casa. Mas não, ela falou o que ela conhecia. Eu conheço o profeta que vai curar ele. Então eu e você conhecemos Jesus. Eu e você temos o Espírito Santo. Temos os dons do Espírito. Se você quiser ver um pouco mais sobre dons, lá em 1 Coríntios 13 fala muito sobre dons. E porque eu não vim aqui para falar muito sobre os dons, era mais sobre o Espírito Santo, sobre nós nos posicionarmos em amor, como Jesus se posicionou por nós, e sobre os ambientes que nós estamos para utilizar os dons, o conhecimento que temos de Jesus Cristo para realmente mudarmos a vida das pessoas que precisam, sabendo que poderemos ser lançados na prisão, no poço, e isso nós conhecemos. Então, eu e você não convencemos ninguém, mas habita em nós aquele que convence, aquele que aconselha, aquele que lembra, aquele que guia, aquele que é poderoso, aquele que é equilibrado, aquele que tem amor, aquele que está para nos ajudar e para ficar conosco para sempre. Não estamos só nesse mundo. O projeto de Deus é perfeito. Ainda temos os anjos que Ele envia ao nosso favor para nos defender. Então, mais uma vez, que o Senhor te abençoe.